Olá, venho apresentar o trabalho Alimentos da Sociobiodiversidade na Alimentação Escolar de Crianças com Necessidades Alimentares Especiais, uma análise de cardápios das creches de um município baiano. Esse trabalho é de minha autoria, Adriane Raumann, com Rafael Pereira Siqueira e Jessiclei Ferreira de Freitas, e é um trabalho desenvolvido na Universidade Federal da Bahia. Parte do pressuposto de que a alimentação adequada é um direito humano, assim como disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também considera que é um direito fundamental, assim como disposto na Constituição Federativa. Aqui no Brasil, nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que é uma das maiores políticas de alimentação escolar do mundo, que prevê que todas as crianças matriculadas em escolas públicas do país devem receber alimentação adequada, que atenda aos requisitos nutricionais, respeite a cultura e a diversidade local, inclusive das crianças com necessidades alimentares especiais, como, por exemplo, diabetes, alergias, intolerâncias, doença celíaca, fenilcetonúria, dislipidemias, hipercolesterolemia, obesidade e até mesmo o vegetarianismo. Essas crianças demandam adequações que podem representar a permanência ou não das crianças nas escolas. Como, por exemplo, no caso das alergias, se uma criança tem o contato com o alérgeno na escola, ela pode ter reações muito severas, podendo levar inclusive à morte. No caso de outras patologias, como, por exemplo, a intolerância à lactose ou a doença celíaca, não vai levar a um risco, a um dano imediato tão grande, mas existe a cronificação da patologia. Por exemplo, uma criança com intolerância à lactose, se ela tem sucessivos contatos com esse ente agressor, ela vai ter problemas sucessivos, a cronificação da doença, o que pode levar a dificuldades da aprendizagem, pode levar a problemas no desenvolvimento global da criança, pode levar a sucessivas ausências da criança e, inclusive, a evasão escolar. Então, sim, são adequações que podem representar a permanência ou não da criança na escola. Isso leva à necessidade de cardápios adequados, o que é um grande desafio para o nutricionista, que além de considerar todos aqueles critérios estabelecidos para todas as crianças pelo PNAE, como a oferta dos diferentes grupos alimentares, a oferta de frutas, legumes, hortaliças, carnes, ovos, leite, deve considerar, além disso, também os requisitos próprios de cada patologia ou condição das crianças. Por outro lado, os alimentos da sociobiodiversidade aparecem como um potencial para a alimentação adequada e o desenvolvimento regional. Aqui nós trazemos os resultados de um estudo maior que pretende analisar nutricionalmente os cardápios da rede pública de ensino de um município baiano, buscando compreender o planejamento das refeições fornecidas aos estudantes com necessidades alimentares especiais. Mas aqui nós trazemos um pequeno recorte desse trabalho. Apenas os dados referentes a um dos seus objetivos específicos, que seria analisar a qualidade e a oferta de alimentos regionais e da sociobiodiversidade nos cardápios das creches deste município. Para isso, nós coletamos os cardápios disponibilizados publicamente no site do município. A coleta aconteceu em fevereiro de 2021, tendo sido coletados os cardápios referentes ao ano de 2020. Foram coletados 42 cardápios, mas para este trabalho foram considerados apenas os cardápios das creches de tempo integral, onde são fornecidas 4 refeições. Foram considerados os cardápios dos alunos regulares e dos alunos com necessidades alimentares especiais, tendo sido identificados cardápios para diabetes, intolerância à lactose, desordens relacionadas ao glúten e alergias, leite, ovo e soja. A análise foi feita a partir de um instrumento que foi produzido pelo próprio FNDE, pela Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o IQCOSAN, que é um instrumento para avaliar o índice de qualidade dos cardápios. Esse instrumento analisa a presença ou frequência dos grupos alimentares,
assim como dos alimentos restritos e proibidos. Analisa também a diversidade dos cardápios e a presença de alimentos regionais e da sociobiodiversidade, sendo que para estes últimos considera a Portaria 284 de 2018, que lista quais são esses alimentos da sociobiodiversidade. Aqui nós trazemos a ilustração da análise de uma das semanas, a mesma análise foi realizada em todas as semanas. Aqui nós podemos verificar que o instrumento ele é sensível à presença dos diferentes grupos alimentares, como os cereais, os feijões, os legumes, frutas, carnes, ovos. São atribuídos valores de referência para cada um dos dias em que existe a oferta desses grupos alimentares. São dados valores de referência, esses valores são somados e formam um score. Também são analisados a ausência de alimentos restritos e de preparações doces. É importante que se ressalte que esses alimentos eles não são proibidos, mas existe um limite máximo para a oferta desses alimentos. De maneira geral, todos os cardápios apresentados apresentavam uma oferta muito adequada de todos os grupos alimentares e também uma oferta dentro dos limites estabelecidos na legislação para os alimentos restritos e preparações doces. Essa pontuação é somada a uma segunda parte do instrumento, que verifica a oferta de alimentos regionais e da sociobiodiversidade. Aqui é importante que se ressalte que nessa parte do instrumento não existe a verificação de frequência, apenas de presença, o que nos leva a entender que esse instrumento não é tão sensível para a oferta de alimentos regionais e da sociobiodiversidade, uma vez que a oferta de um único alimento regional ou da sociobiodiversidade é suficiente para atender esses requisitos. O instrumento também avalia a diversidade do cardápio. Para isso, existem valores de referência de acordo com a quantidade de refeições no dia. Como os nossos cardápios tinham 4 refeições no dia, eles deveriam atender 70% das necessidades nutricionais diárias. Todos os cardápios atenderam adequadamente a diversidade dos cardápios. Atenderam os valores que se considera como sendo adequado de diversidade de itens presentes em cada um desses cardápios. Também analisa a oferta de alimentos proibidos, sendo que em nenhum dos cardápios foi verificada a oferta de alimentos proibidos. Essa pontuação final de cada uma das semanas é somada e então feita uma média dessa pontuação. Essa pontuação geral é comparada com valores de referência de uma classificação. De acordo com essa classificação, os cardápios analisados, eles foram classificados como adequados, demonstrando a oferta recomendada dos diferentes grupos alimentares, não ultrapassou os limites permitidos para a oferta de doces e alimentos restritos, não foi verificada a oferta de alimentos proibidos. Entretanto, quando olhamos com um pouquinho mais de atenção para quais alimentos foram oferecidos, e essa parte não é contemplada pelo Ikekozan, nós verificamos que foram oferecidos 35 itens diferentes nesses cardápios. Desses 35 itens, apenas 3 eram de alimentos regionais e apenas 1 de alimentos da sociobiodiversidade. A Portaria 284 de 2018 lista 53 espécies como sendo alimentos da sociobiodiversidade do estado da Bahia. Dessas 53 espécies, foi oferecido apenas o aipim. Dessas 53 espécies, a maioria é de uso popular e alto valor nutricional, sendo verificado que o seu uso poderia ser uma alternativa interessante para a maioria das restrições alimentares apresentadas. Para a maioria das necessidades alimentares especiais, os alimentos dessa lista de 53 espécies da sociobiodiversidade contemplaria as suas necessidades. Por fim, apesar de serem considerados adequados pelos instrumentos de avaliação do PNAE, os cardápios das creches do município analisado apresentaram baixa oferta de alimentos da sociobiodiversidade. A incorporação dos alimentos da sociobiodiversidade na alimentação escolar
permite oferecer alimentação adequada para todos, inclusive aqueles alunos com necessidades alimentares especiais, além, é claro, de favorecer o desenvolvimento local, o fomento à cultura, à economia e à biodiversidade. Essas, então, são algumas de nossas referências e ficam nossos mais sinceros agradecimentos.